Leon era um nerd patético e solitário que passava o dia todo jogando e fazendo você sabe o que. Mas um dia ele saiu do quarto e abraçou o chão de tão cansado. Quando acordou, ele se encontrou dentro do mesmo jogo de namoro. Então ele decidiu se juntar à melhor academia, se tornar o cavaleiro mais forte e conquistar todas as garotas, até a rainha, que queria sua espada lendária. No final, ele acabou construindo um harém cheio das garotas mais bonitas prontas para serem conquistadas. Tudo começa com o Leon sentado em casa, jogando um jogo de simulação de namoro super frustrante no console dele. Não importa quais escolhas ele faça, ele ainda não consegue conquistar nenhuma das garotas, meio que como as coisas acontecem pra ele na vida real. Enquanto ele está bravo com isso, ele recebe uma mensagem da irmã dele, que está curtindo a vida ao máximo em férias no exterior. Isso o deixa ainda mais irritado porque ela o forçou a jogar esse jogo estranho em troca de manter silêncio sobre algo embaraçoso que ele fez. Leon reclama pra si mesmo sobre como esse jogo é uma mistura estranha de fantasia e ficção científica. É cheio de masmorras, monstros, magia e até bicicletas voadoras e naves de batalha de alta tecnologia. Os personagens vestem trajes de poder chiques e lutam em batalhas intensas. É muito mais difícil do que parece, então ele decide simplesmente comprar uma nave de batalha usando a loja do jogo para facilitar as coisas. Então ele percebe que seu personagem é basicamente uma garota presa em um mundo onde as mulheres comandam tudo. A única maneira de avançar é encantando os caras. Ainda assim, ele avança por toda a história, consegue todos os finais bons e finalmente larga o jogo após dias jogando sem parar. Está exausto, com fome e nem tomou banho. Ao descer as escadas para comer, de repente fica tonto, tropeça nos degraus e esse é o fim, ou assim ele pensa. Leon acorda em um lugar gramado, sente seu corpo diferente, em um mundo desconhecido. Quando ele chega em casa, seus novos pais o repreendem por ter se afastado. Seu pai, Bayless, é levado por uma senhora rica chamada Zola, que continua lembrando-o de que sua família só tem status porque ela deixou Bayless se casar com ela. Aquela noite, Leon conversa com seu irmão, Nix, e pergunta por que eles estão vivendo como jogadores de Minecraft no modo sobrevivência no meio do nada, enquanto outros da família vivem confortavelmente. Nix explica que eles são filhos de uma amante, e Zola não quer saber deles. Eles são tratados como figurantes em sua própria casa. Ele avisa Leon para estudar bastante, ou não conseguirá entrar na academia e encontrar um parceiro adequado. Leon então começa a juntar as coisas, e percebe que está dentro do jogo que estava jogando, mas agora é 10 anos antes. Pior, sua família Bartford nem aparece na história principal, fazendo-o sentir-se um ninguém ainda maior do que antes. Ainda assim, ele decide viver tranquilamente usando o conhecimento que tem de terminar o jogo. Mas essa paz não dura. Um dia sua madrasta, Zola, diz a ele que precisa se casar com a filha de um nobre. O problema? Ela parece muito velha, mais como uma mãe do que uma noiva. Leon tenta argumentar que deveria poder frequentar a academia e encontrar sua própria parceira, mas Zola se recusa a gastar dinheiro com ele só para ele poder paquerar. O pai dele admite que eles não podem pagar a academia, e Zola ameaça que se ele faltar à reunião de casamento, ele será enviado para a guerra e provavelmente morrerá. Leon faz um acordo com seu pai para levá-lo à academia. No caminho, um monstro marinho ataca, mas Leon consegue derrotá-lo e ganhar um pouco de experiência. Então ele descobre um transportador que fazia parte do jogo. Ele perde seu navio, mas acaba em uma base antiga escondida onde luta contra um robô usando balas de tiro. Ele avança mais fundo e encontra um esqueleto. Leon pega o cartão de acesso do cara e explora a garagem, na esperança de encontrar o navio de guerra que comprou no jogo. Em vez disso, outro robô aparece, o escaneia e o identifica como um intruso. Leon atira novamente, mas desta vez o robô usa um escudo. Sem outra opção, Leon joga uma granada. Não funciona. O robô o agarra e pergunta que ano é. Leon não responde, o que faz o robô pensar que Leon faz parte de uma nova raça humana que usa magia e causou uma guerra, destruindo o mundo antigo. Agora o robô o vê como um inimigo e se prepara para esmagá-lo. Leon esfaqueia-o na cara com uma faca, desligando seu corpo, mas ele continua falando através de um alto-falante. Leon manca até a sala de controle, onde outro escaneamento revela que ele realmente possui um navio de guerra e tem algumas características dos antigos humanos. O robô pergunta que nome dará ao navio e Leon o nomeia Luxius, como no jogo. Ele diz ao robô que está preso em um mundo terrível de pagar para ganhar, mas o robô, agora chamado Luxion, não entende. Enquanto o corpo de Leon começa a falhar, ele pensa em sua irmã. Luxion detecta que seus sinais vitais estão em queda e o leva rapidamente para um pod de cura. Passam-se 3 meses. Todo mundo pensa que ele está morto. Zola o insulta por arruinar o casamento arranjado, mas seu pai ainda acredita que ele está vivo. Então, um navio aparece e Leon retorna sólido e carregado de riqueza graças ao seu novo navio. Ele rejeita o casamento e vai para a academia como sempre quis. A vida está melhorando. Certo dia, enquanto regava as plantas, Leon ri para si mesmo pensando em quanto Zola deve odiar que ele esteja indo bem. Agora ele é um cavaleiro e possui uma ilha flutuante desabitada. Luxion quer transformá-la em um local de férias e já começou a construção. Mais tarde, Leon fica chocado ao saber que limpar uma masmorra e descobrir uma ilha lhe rende o título de barão. Isso significa que ele pode acabar com uma esposa nobre e rica como Zola. Ele se arrepende de tudo.
Mais tarde, Leon viaja para a capital do reino de Holford para começar a vida na academia, onde passará 3 anos evitando o caos, incluindo uma certa garota selvagem que pode se apaixonar por ele. Ele vê 5 caras elegantes entrarem, imediatamente reconhecendo-os como os interesses amorosos do jogo. Então, uma garota chamada Angélica aparece. Ele se lembra dela como a rival arrogante no jogo, que na verdade é filha do Duque. Leon decide ficar quieto e se misturar como um figurante. Durante a cerimônia de abertura da escola, Leon observa o príncipe coroado, Julius, ser esbofeteado por uma garota chamada Marie. Ele fica confuso porque ela diz exatamente as mesmas falas que o protagonista do jogo, mesmo que ela pareça completamente diferente. Mais tarde, Leon vai para seu dormitório e tenta descobrir quem ela realmente é, mas Luxion o interrompe após voltar de explorar a cidade. Eles conversam e Leon volta a ler sobre festas de chá. Logo depois, Leon pede a seus novos amigos, Daniel e Raymond, para ajudá-lo a planejar uma festa do chá para atrair garotas nobres de baixo escalão, que possam realmente estar interessadas em se casar com caras como eles. Mas quando eles conferem a festa do chá do príncipe Julius, percebem que tem uma concorrência séria. Angélica aparece e friamente pergunta a Julius se está convidada, mas ele a ignora. Marie educadamente a convida em vez disso, mas Julius a repreende, dizendo que ela é apenas sua noiva e deveria cuidar da própria vida. Leon se lembra dessa cena do jogo, mas nota que algo está estranho. Julius convida Marie em vez disso, e os amigos de Leon o provocam por mostrar interesse em uma garota pela primeira vez. Marie aceita felizmente. Depois o professor deles, Mestre Lucas, faz uma palestra chata sobre boas maneiras em festas do chá. Leon se distrai e é pego, ganhando uma aula particular. Surpreendentemente, ele acaba adorando. Em casa, ele organiza uma elegante festa do chá para uma garota nobre, e Luxion elogia seus esforços, mas as coisas desandam rápido quando ela traz um monte de amigos rudes e um servo sem avisar. Acontece que ela só queria passar o tempo antes da festa do chá de Brad. Eles enchem a cara, fazem comentários maldosos e vão embora. Leon percebe que ainda tem muito a aprender. Então Leon vê uma menina sendo intimidada no corredor e a reconhece como Olivia, a protagonista original do jogo. Ela está recolhendo pedaços de um convite rasgado. Leon decide convidá-la para sua festa do chá. Olivia está muito grata e se divertindo muito. Ele pergunta se ela é tratada mal com frequência. Ela diz que sim, ela é uma plebeia em uma escola cheia de nobres. Tudo o que ela quer é aprender mágica, mas ela não se encaixa e está infeliz. Leon quer ajudar. Ele a leva para sua irmã mais velha, Jenna, que não gosta dele, mas a ajuda porque deve dinheiro a ele. Jenna diz a Olivia para comprar lanches e dá-los à menina mais popular da classe para ser notada, mas Olivia não pode pagar por isso. Leon se oferece para pagar. Olivia então presenteia os lanches para Angélica, que age de maneira rígida no começo, mas rapidamente se aquece. Ela fica surpresa com a gentileza de Olivia e pergunta quem lhe deu a ideia. Quando Olivia diz Leon, as duas garotas compartilham um momento, ambas agora interessadas no mesmo cara. Enquanto a aula de exploração estava prestes a começar, Leon estava resmungando para si mesmo. Seus amigos, Daniel e Raymond, o deixaram de lado, então agora ele estava preso com Julius na equipe real, que era a última coisa que ele queria. Enquanto a classe se preparava para sua tarefa, Leon notou Marie e Angélica entrando em uma discussão acalorada. As coisas estavam prestes a explodir, mas Julius interveio e pôs fim ao problema antes que fosse longe demais. Olivia explicou mais tarde a Leon que Marie vinha de uma família nobre pobre. O pai dela é um visconde de baixo escalão, por isso todos a tratam mal. Quando os alunos ao redor começaram a sussurrar rumores, Julius rapidamente os silenciou e levou Marie para a masmorra com sua equipe de elite, deixando Angélica completamente arrasada. Leon começou a notar algo estranho. Embora as mulheres devessem ter todo o poder neste mundo, Julius e sua equipe não seguiam essas regras. Eles eram tratados como VIP. Enquanto continuavam explorando o calabouço, Olivia encontrou o cristal que a turma deles deveria coletar. Leon, no entanto, manteve distância dela. Ele não queria se aproximar muito de Olivia, a heroína original do jogo, porque realmente não queria acabar sendo seu interesse amoroso. Enquanto continuavam a ir mais fundo, um enorme enxame de formigas monstruosas veio atacá-los. Leon, com sua espada especial que Luxion construiu só para ele, deu conta delas rapidamente, cortando cada uma como um profissional. Mas bem quando ele estava recuperando o fôlego, uma besta assustadora parecida com um macaco pulou nele e mordeu forte em seu braço. Sem hesitar, Leon a esfaqueou com uma adaga e a matou. Agora ferido, ele mal pôde reagir antes que mais formigas começassem a rastejar para fora. As coisas pareciam realmente ruins, até que Princesa Retreude, Marie, Angélica e seus guardas chegaram bem a tempo. Um por um, o time real pulou e eliminou o resto dos monstros, mostrando suas habilidades. Assim que a luta terminou, Angélica percebeu que Julius tinha um corte no braço e tentou ajudá-lo. Mas antes que ela pudesse se aproximar, Marie apareceu e o curou com magia. Julius nem reconheceu Angélica e saiu com Marie ao seu lado. Enquanto isso, Olivia notou o braço ferido de Leon e rapidamente o curou. Ela disse que cura era a única magia que podia fazer, e agradeceu a ele por ajudá-la a não se sentir inútil. Leon estava confuso, porque o jogo estava se desenrolando de maneira tão diferente.
Era para Maui se apaixonar pelo herói, não por alguém como ele. Alguns dias depois, as coisas de Maui foram queimadas na fornalha. Julius foi direto para Angélica e perguntou se ela estava por trás disso. Ela disse que não tinha nada a ver com isso, mas Julius disse que ouviu de outras pessoas que ela deu a ordem. Mesmo depois de ela tentar explicar, ele não acreditou nela e disse-lhe para ficar longe de Marie. Mais tarde, Leon sentou-se com Daniel e Raymond, que estavam amuados porque as únicas garotas que sempre as trataram bem ficaram noivas de caras ricos. Eles perguntaram se Leon tinha feito algum progresso, mas ele apenas disse que provavelmente morreria solteiro. Eles também falaram sobre Julius gritando com Angélica, e Leon lembrou que esse momento aconteceu muito mais tarde no jogo original. Leon então encontrou Olivia na biblioteca e mencionou o bullying. Olivia entendeu errado e achou que Leon gostava de Marie. Depois que ele esclareceu a situação, Olivia disse que viu Marie sozinha no dia anterior e tentou ver como ela estava, mas Marie de repente deixou de lado sua personalidade doce e disse que odiava garotas como Olivia. Nesse momento, eles ouviram alguém atrás das estantes. Quando foram verificar, pegaram Brad beijando Marie. Depois, Marie caminhou pelo corredor, feliz pensando em como tudo estava indo a seu favor. Os valentões pararam depois que Julius a defendeu. Logo ela encontrou Julius, e enquanto caminhava com eles, percebeu que estava realmente gostando da vida aqui, como se estivesse dentro de um jogo que conhecia. No estádio, Leon brinca com Lucian, provocando que ele é basicamente o fã número 1 da Angie agora. Mas então, um cara chamado Dan se aproxima de Angie e diz a ela que o que quer que aconteça durante Wrestling leve para o lado pessoal. Leon pergunta se Clarice ameaçou ele ou algo assim. Dan explica que Clarice costumava ser super legal até que Duke terminou com ela. Agora, ela está diferente. Já que os dois odeiam garotos bonitos, Leon pergunta brincando se será poupado, mas Dan rapidamente encerra na ideia. As ordens da dama são finais. Assim que Dan sai, Luxon diz a Leon que as melhorias na moto estão prontas e que ele pode utilizá-la. Leon mal pode esperar para surpreender a todos e ganhar muito. No momento em que a corrida começa, os outros competidores se unem contra Leon, e até o locutor torce contra ele porque muitas pessoas perderam dinheiro após apostar em sua última partida. Assistindo dos assentos VIP, Andy e Livia parecem preocupadas ao vê-lo ser emboscado. É quando Stephanie aparece novamente, zombando de Leon e chamando-o de cãozinho da Andy. Andy nega, e justo quando a discussão está prestes a virar uma briga, Livia intervém e tenta manter as coisas calmas. Mas então Stephanie muda de alvo e insulta Livia por ser uma plebeia de baixa classe. Ela até lembra Andy de como costumava tratar os plebeus da mesma maneira. Livia se machuca e sai correndo. Andy fica se sentindo horrível. Stephanie continua provocando Andy, até que finalmente perde a paciência e dá um tapa nela, começando uma verdadeira briga. De volta à corrida, Leon ativa os propulsores que a Luxon instalou em sua bicicleta, ultrapassando a concorrência e tirando a maioria deles da corrida. Só resta Dan. Leon empurra a bicicleta ainda mais forte, mas ela fica tão rápida que começa a assustá-lo. Mesmo assim, ele cruza a linha de chegada e vence, mas logo depois, sua bicicleta explode por causa da velocidade. Leon é arremessado no ar, mas Dan o pega no último segundo e brinca que não é nada demais, afinal ambos não suportam garotos bonitos. Leon acha isso hilário. Depois, Leon aproveita sua grande vitória nas apostas da corrida. Como Duke perdeu, ele agora deve um favor a Leon. Como retribuição, Duke é forçado a pedir desculpas a Clarice por tê-la deixado de lado. Clarice escuta, depois dá um tapa nele e corta todos os laços definitivamente. Durante o chá, Dan agradece a Leon por ajudar Clarice, mas Leon desconsidera. Ele diz que não gostava de Duke de qualquer maneira. Antes de sair, Leon diz algumas palavras gentis para Clarice, o que aquece o coração dela. Leon então parte para encontrar Livia e Andy. Ele vê Livia sentada sozinha em um banco e se junta a ela. Ele menciona o que Andy disse sobre a amizade deles. Livia diz a ele que não tem certeza se ela e Andy podem continuar amigas porque seus passados são tão diferentes. Então ela começa a chorar, pensando que perdeu sua única amiga de verdade. Leon, sendo brutalmente honesto, diz a ela: sim, não será fácil, mas já que Andy perdeu a maioria de seus seguidores após o duelo, eles ficarão bem apenas sendo eles mesmos. As palavras dele, embora diretas, atingiram Livia profundamente. Ela decide que falará com Andy novamente em breve. Assim que Livia está prestes a ir ver Andy, Carla aparece inesperadamente. Ela pede a Livia para ajudá-la a marcar um encontro com Leon. Livia tenta encontrar uma maneira de dizer não educadamente sem criar drama, mas então Stephanie aparece de repente atrás dela. Stephanie não apenas pressiona Livia, ela vai direto para o modo ameaça. Ela lança insultos, intimida-a e deixa claro que Livia não tem escolha. Então ela desrespeita a Andy também e garante que Carla entenda que ir contra ela poderia destruir o futuro da família dela. Livia tenta defender o Leon e a Andy, mas Stephanie a agarra pelo cabelo e continua a reclamar sobre como ambos são inúteis. Depois de derrubar Livia emocionalmente, ela diz que Livia precisa ser punida. No dia seguinte, Leon conversa com Luxon sobre o grupo pirata que Carla quer que ele elimine.
Ele diz que Carla pediu por ele apenas por causa de suas vitórias passadas. Ele também revela que os piratas estão segurando um dos 3 artefatos sagrados, especificamente o colar sagrado, que é necessário para a principal heroína, Lívia, despertar seus poderes de santa. Os outros 2 artefatos são a pulseira sagrada, escondida no Palácio Real, o cajado sagrado, protegido dentro de um templo. Normalmente, este evento deveria acontecer anos depois na história, mas por causa da interferência de Stephanie, tudo está acontecendo mais cedo. Seu ciúme em relação a Lívia é óbvio. Lucian pergunta por que Stephanie está agindo assim. Leon diz que é simples. Ela não suporta ver uma plebeia como Lívia subir de status. Ele também suspeita que pode ter feito algo no passado que a irritou. Lucian se pergunta se Leon está se preocupando demais em seguir a história do jogo. Afinal, não há muito pra ele nisso. Mas Leon não liga, dizendo que é apenas um personagem secundário tentando evitar problemas. Lucian brinca que talvez Lívia devesse lidar com os piratas. Leon imediatamente diz que não. Lívia não está no estado mental certo para algo tão arriscado. Lucian observa que Leon é tão super protetor com Lívia que isso está realmente a impedindo. Ele pensa, como ela deve ficar mais forte se você nunca a deixa lutar? Leon então pergunta se o navio deles, Partner, está pronto para partir. Lucian confirma. Mais tarde, Carla e Lívia chegam ao cais. Leon percebe Lívia carregando malas. Ela tenta esconder quando o vê olhando, mas é tarde demais. Leon deduz que ela deve ter falhado em se reconciliar com Andy. Carla também revela que trouxe mais 2 pessoas para ajudar Brad e Greg. A bordo do navio, Leon conversa com os 2 caras. Ele descobre que Brad já foi noivo de Carla. Brad diz que está aqui para ganhar dinheiro com as recompensas dos piratas, enquanto Greg quer roubar um dos navios blindados dos piratas. Os 3 rapidamente começam uma discussão, por causa de suas diferentes razões para se juntarem. A discussão fica tão acalorada que Carla precisa intervir para parar a briga, enquanto Olivia fica sentada por perto, observando tudo em silêncio. E eles decidiram dar a ela um servo pessoal para ajudar a protegê-la. Enquanto isso, Angélica descobriu tudo com seus amigos. Percebendo que Júlio realmente havia se apaixonado por Maria, ela disse aos seus amigos para deixá-la em paz. Depois que eles saíram, ela quebrou um vaso de flores de frustração, se perguntando por que Júlio não a amava, mesmo depois de tudo que ela havia feito por ele. Em casa, Leon foi acordado por sua irmã, Jana. Ela começou a perguntar a ele sobre Maria. Leon disse que ela era apenas uma garota aleatória se aproximando de Julius, e que ela tinha feito alguns amigos ao longo do caminho. Eles também discutiram o bullying e concordaram que Angélica poderia não estar envolvida. Jenna então disse firmemente a Leon para não se meter. Julius seria rei um dia, e manter-se do lado bom dele poderia ajudar Leon bastante. Depois que ela saiu, Leon caiu de volta na cama, chateado por não ter conseguido arranjar uma namorada sequer o semestre todo. Logo depois, Lucian surgiu e zombou dele por isso. Leon ignorou o insulto e pediu a Lucian para obter informações sobre Marie e Angélica. Mais tarde, em uma festa, Julius percebeu que Marie ainda estava com o uniforme. Ela disse a ele que não podia pagar um vestido. Um dos amigos dele se ofereceu para comprar um para ela enquanto Angélica estava longe, observando tudo desmoronar em silêncio. Ao mesmo tempo, Leon, Raymond e Daniel tentaram flertar com as garotas na festa, mas foram rejeitados várias vezes. Enquanto isso, Angélica foi falar com Julius e sua turma, mas o príncipe não quis ouvir uma palavra do que ela disse. Leon perguntou a Olivia o que estava acontecendo. Ela explicou que Angélica tinha visto Marie flertando com outro cara, mas a parte louca era que todo mundo já sabia e não se importava. Todos estavam tão apaixonados por Marie que estavam dispostos a aceitar isso. Julius então levantou-se e confessou seu amor por Marie na frente de toda a multidão. Todas as garotas assistindo surtaram como fãs de K-pop. Angélica não aguentou mais. Ela jogou sua luva no chão e desafiou oficialmente Marie para um duelo. Leon lembrou-se dessa parte do jogo. Quem tivesse mais pontos de afeição com a garota principal entraria como seu campeão. E assim, Julius se ofereceu para lutar por Marie. Então Duke, Greg, Brad e Chris também intervieram para apoiá-la. Marie, sorrindo docemente, aceitou o duelo. Seu servo, Kyle, pediu que ela o considerasse também, mas ela o ignorou. Angélica ficou sozinha, esperando que alguém lutasse por ela. Mas ninguém fez isso. Todos estavam com muito medo de desafiar o príncipe e sua equipe. Vendo Angélica ali, indefesa, Leon começou a caminhar para frente. Seus amigos ficaram chocados e perguntaram o que ele estava fazendo. Leon disse que odiava o príncipe e sua equipe real e declarou que lutaria por Angélica. Ela aceitou sua oferta. Leon então se lembrou de algo que Lucian lhe contou, que Marie também não parecia ser deste mundo. Quando começaram a definir as regras do duelo, Leon fez questão de ajustá-las a seu favor. Angélica disse que se ela ganhasse, Marie teria que ficar longe de Julius. Julius começou a fazer mais um discurso dramático, mas Leon disse para ele encurtar e apenas dizer o que queria. Maria então disse que se ela perdesse, Angélica teria que parar de ser má com ela novamente, palavra por palavra do jogo. Foi quando Leon percebeu que Marie tinha memorizado o roteiro assim como ele. Leon sugeriu uma batalha total com armadura na arena. O grupo de Julius concordou com uma partida de 5 contra 5.
Mas Leon surpreendeu a todos ao dizer que enfrentaria todos os 5 sozinho. Isso deixou os outros nervosos, mas eles ainda aceitaram. Julius avisou Leon que não pegaria leve com ele. Leon sorriu, lançou o desafio e disse-lhes para virem com tudo. De volta ao seu quarto, Marie estava irritada. Leon tinha mudado completamente uma parte importante da história do jogo e estragou seus planos. Enquanto ela estava lá frustrada, Kyle trouxe seu café da manhã e lembrou-a de comer seus vegetais, mas Marie já estava cansada de lidar com ele. Enquanto isso, Leon voltou para seu quarto apenas para encontrá-lo totalmente destruído. Ele logo soube que Daniel e Raymond tinham feito isso, mas apenas porque seus colegas de classe os forçaram. Luxion também disse a ele que pessoas de todo o campus estavam apostando no próximo duelo e ninguém esperava que Leon vencesse. As probabilidades estavam totalmente contra ele. Em vez de se desanimar, Leon viu uma oportunidade. Ele disse a Luxion para preparar 500 moedas de platina. Ele tinha um plano em mente. Mais tarde, Angélica se aproximou de Leon e implorou para ele desistir do duelo. Ela não queria que ele se machucasse apenas por causa dela. Ela admitiu que já tinha sido punida por desafiar o príncipe e agora não podia oferecer nada em troca a Leon. Mas Leon deixou claro que não estava fazendo isso para ganhar seu favor. Ele estava apenas cansado de sempre ser rejeitado. Se ele fosse cair, queria sair com estilo. Angélica riu e disse que ele era louco, mas Leon lembrou que foi ela quem começou tudo isso desafiando a realeza. Ela pediu novamente para ele desistir, mas ele disse para não se preocupar, ele é muito mais forte do que parece. Quando o dia do duelo chegou, Leon apareceu elegante em um terno novo e elegante, pronto para ir. A caminho da arena, Olivia o parou e lhe deu algumas palavras gentis de apoio. Leon supôs que ela tinha apostado nele, mas ela disse que não acreditava em apostas, apenas acreditava nele. Ao entrar na arena, Leon foi recebido por um estádio cheio de rostos raivosos. Todos estavam animados para vê-lo perder, mas seu humor melhorou um pouco quando viu que Daniel e Raymond realmente apostaram nele. Então, o mecha de Leon, chamado Arrogance, entrou no campo. A multidão explodiu em risadas, zombando de seu design pesado e ultrapassado. Mas Leon apenas sorriu, sabendo que eles não faziam ideia do que estava por vir. Olivia, confusa com a reação da multidão, perguntou a Angélica por que estavam rindo da máquina de Leon. Angélica explicou que Arrogance era uma relíquia antiga chamada Item Perdido, que não podia mais ser reproduzido. Só porque era raro não significava que era forte. A maioria das armaduras modernas focava na velocidade e agilidade. Ainda assim, ela percebeu como Leon parecia calmo e isso lhe deu um pouco de esperança. Quando Leon entrou no cockpit, ele perguntou a Luxion por que deram o nome de Arrogance ao mech. Luxion simplesmente respondeu que isso combinava com o maior defeito de personalidade de Leon, que era o ego. O primeiro foi Brad. No jogo, Brad sempre foi um adversário difícil. Enquanto Brad se gabava de seu equipamento caro, Luxion apontou uma arma-drone escondida nas costas de Brad. Mas Leon já sabia disso. Ele disse a Luxion para empunhar sua espada, mas em vez disso, ele pegou uma pá. Acontece que ele esqueceu de trocá-la depois de usá-la para cavar sua base na ilha. Brad pensou que Leon estava zombando dele e ficou furioso. Ele lançou a arma-drone em Leon, mas Leon a desviou com facilidade e nocauteou Brad com um golpe. Todos que assistiam ficaram atordoados. Até Leon ficou surpreso que Brad caiu tão facilmente. Luxion disse que se Leon não tivesse se segurado, Brad provavelmente teria morrido. Embora Leon tenha vencido, ninguém aplaudiu, exceto o mestre Lucas, que torceu orgulhosamente por ele. O resto da plateia começou a entrar em pânico. Angélica, ainda confusa, simplesmente começou a rir. Julius finalmente descobriu por que Leon estava tão confiante. Sua armadura era de uma era diferente e era muito mais poderosa do que qualquer coisa disponível agora. Jill comentou que mechs como Arrogance nem existiam mais. Greg não ficou impressionado. Ele chamou Brad de fraco e avançou para lutar. Luxion escaneou a armadura de Greg e viu que ela havia sido reparada muitas vezes, o que significava que ela tinha visto muitas batalhas reais. Assim que a luta começou, Greg atacou rápido e forte, mas Leon bloqueou cada movimento. Ele se lembrou de Greg sendo muito orgulhoso de suas habilidades de combate. Greg usaria propositalmente equipamentos baratos e desgastados apenas para se exibir. Leon usou isso contra ele, lentamente quebrando sua armadura peça por peça. Greg ainda não desistiu. Ele pulou de seu robô, pegou uma barra de metal e avançou sobre Leon com as próprias mãos. Leon disparou uma crítica verbal brutal que abalou Greg emocionalmente. Foi só isso. A partida terminou com os árbitros declarando Leon o vencedor novamente. O próximo era Chris, o espadachim frio e silencioso da equipe. No jogo, Chris era conhecido por suas habilidades insanas com a espada. Leon jogou de forma inteligente. Ele manteve distância e enviou drones para atacar de longe. Chris o chamou de covarde por lutar daquela maneira, mas Leon não se importou. Ele ainda estava seguindo as regras. Quando Chris correu direto para ele com sua espada, Leon a quebrou com as mãos nuas. Chris caiu, atordoado por ter perdido. Leon zombou dele, dizendo que ele deveria ir chorar para a mãe. Até Luxion disse para ele se acalmar e parar de ser tão mal. Agora era a vez do Duke, mas o cara já estava nervoso.
Em vez de enfrentar Leon diretamente, Duke enviou Jenna para distrair Olivia e Angélica. Ela correu até elas e mentiu, dizendo que Leon estava doente e deveria desistir. Mas, na verdade, Leon estava perfeitamente bem. Quando Leon voltou para a arena, Luxon lhe contou que Jenna havia plantado bombas dentro do Arrogance, sob as ordens de Duke. Normalmente, isso destruiria um mecha, mas Luxon estava confiante de que Arrogance poderia lidar com isso. Quando a partida começou, Duke usou granadas de fumaça para cobrir o campo de batalha e voou acima de Leon, tentando atingi-lo com uma pistola de raio. Mas Leon não se intimidou. Duke então ativou as bombas plantadas nas costas de Arrogance. Mesmo com a explosão, Leon saiu completamente ileso. Ele correu até Duke e disse para ele parar de jogar sujo. Leon disse que só queria derrotar o príncipe e acabar com tudo, para que Duke tivesse um caminho livre até Marie. Mas Duke gritou que se Leon ferisse Julius, ele se vingaria e acabaria com toda a família de Leon. Leon o acusou de espionar seus sistemas mecânicos. Duke negou até Leon mostrar um vídeo dele fazendo exatamente isso. Furioso, Duke avançou em um ataque de raiva cega. Leon o derrubou com um golpe poderoso, lançando-o no chão da arena. Marie estava ficando mais irritada a cada segundo. Julius tentou acalmá-la dizendo que sua armadura era feita com a melhor tecnologia do reino. Ela sorriu para ele, mas no fundo, ela não acreditava em nada disso. Ela já sabia o quanto eles eram fracos. Eles continuavam perdendo no jogo também. Quando Julius entrou na arena, a multidão começou a aplaudir-lhe entusiasmada. Mas Leon riu deles por ainda terem esperança, mesmo depois de já ter derrotado toda a equipe de Julius com facilidade. Antes da batalha começar, Júlio disse respeitosamente a Leon que estava impressionado que ele tinha chegado tão longe. Leon perguntou o que ele achava de Olivia, já que ela era a personagem principal original do jogo. Júlio respondeu que não a conhecia bem o suficiente para dizer algo. Essa resposta disse a Leon o que ele precisava saber. A história do jogo estava completamente bagunçada agora. Quando a luta começou, Leon avançou contra Julius, mas Julius bloqueou o ataque e revidou. Enquanto continuavam lutando, Leon continuava provocando-o, zombando dele por correr atrás de uma garota pequena pela qual todos os seus amigos eram obcecados. Leon continuou falando, acusando Julius de ignorar Angélica, mesmo sabendo que ela claramente o amava. Julius respondeu que Angélica era igual a todas as outras nobres no palácio que nunca o compreendiam de verdade. Mas ele acreditava que Marie era diferente. Leon não acreditou e continuou zombando de sua escolha. Julius tentou agir de forma sábia e perguntou a Leon se ele realmente gostava de insultar os outros enquanto se escondia dentro de uma armadura poderosa. Para sua surpresa, Leon disse: "Sim, é a melhor sensação de todas." Leon então perguntou como foi ser derrotado apenas com um contra-ataque. Julius admitiu que nunca quis nascer na realeza, mas Leon rebateu, dizendo que Julius teve tudo fácil. Ele nunca teve que se preocupar em ser pobre, vendido ou constantemente rejeitado por garotas. O discurso de Leon tocou a plateia, e muitos começaram a ouvir com seriedade. Mas então Julius declarou que nunca deixaria Marie ir embora. Angélica, sentada próxima, começou a chorar. Ela percebeu que já tinha perdido a luta pelo coração dele. Quando estava prestes a desistir, Olivia se levantou e começou a gritar palavras de encorajamento. Por algum motivo, sua voz ecoou por todo o estádio. Apesar de seu discurso desajeitado, o momento chamou a atenção de todos. Julius então disse que o que Angélica sentia por ele não era amor verdadeiro, e que o verdadeiro amor dele era com Marie. Ele olhou para Leon e desafiou-o a lutar até que um deles estivesse acabado. Leon o chamou de hipócrita. Ele disse que Julius sabia que Leon nunca realmente tentaria matar um príncipe real. Quando Leon sugeriu que eles fingissem a luta, Julius recusou, dizendo que isso quebraria as regras. Leon o chamou de hipócrita novamente, apontando que os membros da realeza quebravam regras o tempo todo quando lhes convinha. A multidão se voltou contra Leon novamente. Loxon perguntou por que ele estava sendo tão idiota, e Leon disse que era para endurecer o futuro rei, e garantir que ele não fosse enganado por alguma garota loira bonita. Júlio foi para outro ataque, mas Leon o parou e avisou que se ele não se casasse com Angélica, ele poderia perder sua reivindicação ao trono. Mas Júlio não se importava mais. Ele tinha se apaixonado tanto por Marie que estava disposto a abdicar de seu título real por ela. Ao ouvir isso, Leon finalmente perdeu a paciência. Ele atacou Júlio com força total, quebrando sua armadura em pedaços e derrotando-o completamente. Leon foi declarado o vencedor. Angélica olhou para ele e disse que iria retribuir o que ele fez. Mais tarde, Olivia perguntou a Leon por que ele era sempre tão rude com todos. Ele disse: "Eu não sou o herói que eles querem, eu sou o vilão que eles precisam." Ele também disse a ela que deixaria a academia, o que deixou Olivia completamente chocada. Após o duelo, Angélica visitou Julius no hospital. Eles finalmente tiveram uma conversa de verdade. Angélica se abriu e derramou todos os seus sentimentos. Mas estava óbvio que Júlio só se importava com Maria, e nada iria mudar isso. Angélica aceitou a verdade, desejou felicidades a ele e Maria, e decidiu que era hora de seguir em frente. Enquanto isso, Leon se encontrou com o pai de Angélica, o Duque Vince, e seu irmão mais velho, Gilberto. Ele pediu que eles ajudassem a limpar a bagunça que ele causou. Vince concordou.
Leon também disse que abriria mão de seu título de cavaleiro e rejeitaria a oferta para se tornar barão. Quando Gilbert perguntou por que ele ajudou Angélica, Leon disse que fez isso pelo reino, mas essa não era a verdadeira razão. Vince achou a resposta de Leon divertida. Ele então decidiu enviar Angélica para o interior para que ela pudesse ter tempo para se curar emocionalmente. Quando Leon se afastou, ele se sentiu satisfeito com o desfecho, mas também tinha alguns pequenos arrependimentos. Ele desejava ter aprendido mais sobre chá com Daniel e Raymond, e estava triste por nunca ter experimentado todas as sobremesas na cafeteria da academia. O que Leon não sabia era que suas ações lhe renderam um profundo respeito tanto de Vince quanto de Gilbert. Mais tarde, Olivia e Angélica estavam a bordo do navio de Leon, indo em direção à sua casa. Angélica estava se sentindo culpada, pensando que era sua culpa Leon ter que deixar a academia. Mas Olivia disse a ela para não se preocupar. Leon tinha planejado agir como vilão e deixar a escola desde o início. Angélica se sentiu mal por ter corrido direto para Julius e nunca ter agradecido Leon de verdade. O que ela não sabia era que Leon e Loxon estavam secretamente ouvindo a conversa deles. Loxon sugeriu que Leon a consolasse, mas Leon apenas balançou a cabeça e disse: "Não é problema meu." Na casa dos Barford, Balkis estava super estressada. Ele estava preparando tudo para uma visita, mas também estava em pânico porque Leon tinha começado uma briga com o príncipe. E para piorar, ele também roubou a ex-noiva do príncipe. Foi aí que Zola apareceu e começou a agir como o chefe. Mas quando descobriu que Angélica era na verdade filha do duque, ela ficou com medo e fugiu. Balkis ficou tão feliz que quase chorou. Mais tarde, Leon deu a Angélica e Olivia um tour por suas terras, que estavam indo muito bem. Naquela noite, as duas garotas tomaram banho juntas e tiveram uma conversa profunda. Angélica perguntou a Olivia se ela estava saindo com Leon. Olivia disse que não, ela achava que Leon estava fora de seu alcance e que provavelmente gostava de Angélica. Mas Angélica estava se sentindo muito para baixo para pensar em romance. Depois que terminaram de falar, Leon apareceu e Olivia disse a ele para começar a chamá-la de Livia, enquanto Angélica queria ser chamada de Andy. Então eles começaram a brincar sobre se vingarem de Marie. Leon estava totalmente dentro. Livia até se ofereceu para ajudar, mas depois disse que a melhor maneira de se vingar era simplesmente viver feliz. Fazer as pessoas infelizes de propósito não valia a pena. Leon se sentiu orgulhoso ao ver a personagem principal do jogo e a rival se tornando amigas de verdade. Enquanto isso, Marie descobriu que Julius e todos os seus amigos perderam seus títulos reais. Eles não eram mais príncipes ou nobres, eles não tinham mais deveres e finalmente estavam livres para amá-la. Mas Marie não se importava, ela os via apenas como garotos ricos mimados sem emprego agora. Ela chorou pela vida de luxo que perdeu, mas os garotos eram tão ingênuos que acharam que ela estava chorando de felicidade. De volta à casa Bartfort, um mensageiro da família real veio com notícias. O rei decidiu não punir Leon por lutar contra o príncipe. Na verdade, o rei ficou tão impressionado que elevou a posição de Leon para a classe superior 6. Leon ficou horrorizado e gritou: "Não, por favor não!" Mas já era tarde. O rei e a rainha lhe deram seu novo título, e isso significava que ele tinha que ficar na academia. De volta à escola, Luxion disse a Leon que Julius e seus amigos começaram a explorar masmorras para ganhar dinheiro e treinar, para que um dia pudessem vencê-lo. Antes que Leon pudesse sequer perceber, Olivia e Angélica o arrastaram para conferir uma nova loja de crepes. Alguns dias depois, a academia estava se preparando para um grande festival. Leon estava liderando o grupo na montagem de uma barraca de chá, esperando que isso pudesse finalmente ajudá-lo a conseguir uma namorada. Nesse momento, Olivia apareceu vestindo uma fantasia de empregada e perguntou nervosamente como ela estava. Leon disse a ela que estava incrível. Angélica entrou logo depois, também vestida de empregada, reclamando que o peito estava sendo apertado. As duas começaram a provocar uma a outra enquanto Leon chorava de alegria, sonhando com um especial 2x1. Mas na verdade, ele sabia que não podia namorar nenhuma delas. Afinal, ele era apenas um figurante. Enquanto isso, Daniel e Raymond ficaram chocados. Não sabiam que as garotas da escola poderiam ser tão gentis e fofas. Naquele momento, Diana entrou de repente e começou a agir de forma rude. Daniel e Raymond disseram: "Sim, é assim que as garotas da nossa academia geralmente são." Depois de serem servidos com chá, Diana admitiu que ela se envolveu em uma briga com sua amiga por causa de um rapaz. A amiga dela gostou do cara primeiro, mas Diana o roubou. Agora ela queria que Leon ameaçasse a amiga e a fizesse recuar. Mas quando Olivia disse que ela não deveria fazer isso, Diana mandou ela calar a boca. Leon interveio e disse que não iria ajudá-la, e se ela olhasse para Olivia de forma errada de novo, teria que lidar com Angélica. Diana chamou Leon de perdedor e saiu furiosa. Olivia deu a Leon um sorriso suave de agradecimento que fez seu coração pular uma batida. Então, Daniel e Raymond entraram correndo com a notícia de que havia uma grande multidão se formando ao lado. Eles viram um grupo de meninas cercando Julius. Aparentemente, ele havia aberto um café bem ao lado do de Leon. Julius convidou Leon com um sorriso para conferir. Livia ficou chocada ao ver que estavam cobrando 100 dinheiros de prata por chá e lanches. Julius disse que os preços foram estabelecidos por Marie e saiu. Leon o seguiu para ver o que estava acontecendo e ficou chocado. O lugar parecia um clube anfitrião. Chris e Brad estavam super confiantes de que finalmente venceriam Leon desta vez. Olivia olhou em volta e disse que parecia mais um bar chique do que um café, e o chá era muito caro. Marie apareceu e explicou que os preços eram justos, porque um antigo membro da realeza estaria servindo lá.
Depois de uma breve discussão com Leon, ela disse a ele e seus amigos que eles poderiam trabalhar em seu café também, se quisessem ganhar um pouco de dinheiro. Mais tarde, Olivia ficou do lado de fora segurando uma placa para atrair pessoas para o café, mas algumas meninas que odiavam Leon começaram a intimidá-la só por ajudá-lo. Depois que elas foram embora, uma garota simpática chamada Carla se aproximou, se apresentou e disse que adoraria visitar o café. No dia seguinte, Leon fez um discurso motivacional para a sua equipe e disse para eles darem o seu melhor. Enquanto Angélica tentava confortar Olivia, ela foi chamada para o escritório executivo. Lá, ela se encontrou andando de braços dados com a rainha Mylene, a governante do reino de Holford. Mylene era próxima de Angélica e queria que ela a mostrasse pelo festival. Angélica agradeceu à rainha por ajudá-la a permanecer na academia, dizendo que estava realmente gostando de lá. Mylene assumiu que era porque Leon estava aplaudindo-a. Ela disse que também queria conversar com Leon sobre o duelo. Angélica admitiu que o duelo foi parcialmente culpa dela, mas Mylene pediu desculpas gentilmente a Angélica, dizendo que seu filho, Julius, a tinha machucado profundamente, e até admitiu que Marie o tinha enganado para fazer o que ela queria. Enquanto Leon e sua equipe assistiam impotentes enquanto o elegante café de Marie roubava toda a atenção, um grupo de encrenqueiros entrou em seu próprio café e exigiu ser atendido de maneira rude. Logo depois, a rainha Mylene chegou, animada para ver o que Leon estava fazendo. Mas assim que ela apareceu, uma das garotas mal educadas jogou chá na cara de Leon e até pisou na cabeça dele na frente de todos. Ela era uma das pessoas que apostou contra ele durante o duelo e perdeu muito dinheiro, então estava descontando nele. Angélica rapidamente entrou e empurrou a garota para trás, apenas para perceber que era Stephanie, a filha do Conde Geoffroy, um nobre poderoso de uma família rival. Quando Olivia calmamente pediu para ela sair, Stephanie zombou dela, dizendo que ela não tinha o direito de defender Angélica. Ela até mencionou como Angélica costumava dizer que os plebeus eram apenas números antes de Julius terminar com ela. Este comentário realmente machucou Olivia, já que ela era plebeia. Leon mandou Stephanie calar a boca, mas um dos servos dela o esbofeteou. A rainha Mylene interveio e pediu a Stephanie para pagar sua conta e sair. Mas Stephanie não a reconheceu e, de forma rude, a chamou de velha bruxa. Ela então ordenou que seus guardas expulsassem Mylene. Leon sorriu. Finalmente ele tinha um motivo para revidar. Ele começou a socar e nocautear os guardas dela de um lado para o outro. Depois de derrotá-los, ele calmamente apresentou Mylene como a rainha do reino de Holford. Mylene disse-lhe para manter isso em silêncio, já que ela estava tentando se infiltrar, mas Leon estava se divertindo muito sendo o vilão. Para acalmá-lo, tiveram que chamar a única pessoa que ele respeitava, Mestre Lucas. Lucas foi fazer chá enquanto Mylene gritava com Leon, fazendo-o cair de joelhos e implorar por perdão. Mylene ficou nervosa porque ela havia planejado puni-lo, mas agora ele estava agindo como um cachorrinho chorão. Ela pediu ajuda a Angélica, mas rapidamente percebeu que Leon estava apenas brincando com ela novamente. Então ela pediu desculpas pelo que seu filho Julius tinha feito, mas também criticou Leon por ter lidado com a situação tão mal. Enquanto Leon admirava sua beleza, Mylene o avisou que ele tinha feito muitos inimigos no Palácio Real e que deveria ser mais cuidadoso. Depois disso, ela corou e pediu a Leon que a mostrasse pela academia. Leon pegou sua mão e disse que daria a ela uma memória que ela nunca esqueceria. As garotas imediatamente lembraram-na de que ela era a rainha, mas Leon pensou consigo mesmo que preferia flertar com uma mulher elegante na casa dos 30 anos do que lidar com as garotas malucas da escola. Nesse instante, Julius apareceu e deu um tapa na cabeça de Leon. Ele estava bravo. Mylene agarrou o braço de Leon e disse ao seu filho para se acalmar, mas isso só deixou Julius ainda mais irritado. Ele arrastou sua mãe para o café da Marie e disse para ela se afastar de Leon porque ele era ganancioso e não tinha honra. Mas quando Mylene viu o café da Marie, ela não ficou impressionada. Quando ela pediu para conhecer Marie, Julius recusou, com medo que ela a insultasse. Mylene então os repreendeu por cobrar 100 dinar argelino por chá e lanches básicos. Ela também lembrou Julius que ele prometeu ficar longe de Marie após perder o duelo. Para ela, ele era o vergonhoso, não Leon. Enquanto isso, Leon estava sentado sozinho, triste por ter perdido a rainha, mas admitiu que foi um movimento bem ousado. Nesse momento, Carla entrou e se ajoelhou na frente dele, implorando que ele ajudasse a salvar a família dela. Mais tarde naquela noite, Leon estava em seu quarto. Luxon perguntou se ele realmente ia ajudar Carla. Leon disse que sim, mas apenas porque Livia havia ajudado a organizar o encontro e dizer não a deixaria constrangida. Daniel e Raymond perceberam uma certa tensão entre Livia e Angélica após o comentário cruel de Stephanie sobre como Livia costumava ver plebeus. Mesmo assim, Leon permaneceu focado no café deles. Ele disse aos meninos que, embora não estivessem ganhando muito agora, ganhariam muito no último dia do festival. Quando o festival estava chegando ao fim, uma multidão se reuniu perto do quadro de avisos. Uma nova corrida de bicicletas foi anunciada e Angélica disse a Olivia que ela estava organizando. Ela disse que Gilk era o favorito para vencer. Olivia perguntou se Leon iria correr, mas ambas concordaram que ele provavelmente apenas apostaria. Marie também mostrou interesse no prêmio em dinheiro. Quando Kyle sugeriu que ela tentasse apostar, ela recusou, dizendo que seu ex-namorado em sua vida passada tinha um grande problema com jogos de azar. Ela disse que queria ganhar dinheiro honestamente. Kyle não concordou totalmente, mas disse que a ajudaria de qualquer maneira. A corrida começou.
Graças a Luxion, Leon fez apostas inteligentes e ganhou muito dinheiro. Lívia e Angélica ficaram felizes por ele, mas também se sentiram um pouco inquietas, como se isso pudesse trazer azar. Durante a corrida, Gilk foi subitamente atacado por outros corredores. Olivia estava realmente preocupada, pois no jogo original, Gilk deveria ser seu interesse amoroso. Angélica logo percebeu que os corredores trabalhavam para uma garota chamada Clarice, uma estudante que queria vingança. Mesmo que Gilk tenha conseguido vencer a corrida, ele quebrou um osso e não pôde mais competir. Marie chorou porque ela acabou de perder seu corredor mais forte. Clarice apareceu com sua equipe e deixou claro que ela ouviu Gilk de propósito como vingança pela maneira como ele terminou com ela. Leon lembrou que no jogo, Clarice era na verdade uma garota honrada, mas ele também gostava dessa versão má dela. Olivia deu um tapa nele por pensar nisso. Angélica chamou Clarice de trapaceira, mas Clarice a ignorou e disse a Gilk que não o perdoaria facilmente. Gilk disse que aceitaria qualquer punição que ela desse, mas avisou que se Marie fosse prejudicada, ele mesmo iria atrás de Clarice. Marie tentou intervir e falar com Clarice, mas Clarice simplesmente a dispensou friamente. Leon assistiu a tudo e achou que Marie o lembrava muito de sua própria irmã de sua vida passada. Depois que Clarice e o grupo dela partiram, Angélica apontou que agora precisavam de um piloto substituto. Marie rapidamente sugeriu Leonov para o prêmio em dinheiro, mas como as regras diziam que um estudante de primeiro ano tinha que participar, Leon disse não a princípio. Mas quando as meninas apontaram que ele ainda devia um favor ao pai e ao irmão de Angélica, ele suspirou e concordou em entrar na corrida. De volta à escola, Angel estava a caminho do quarto de Lívia, esperando dar a ela um presente para consertar as coisas entre elas. Mas quando chegou lá, percebeu que a porta estava danificada, claramente vandalizada. Assim que bateu, Stephanie e suas duas garotas de apoio apareceram, sorrindo e agindo com arrogância. Elas insinuaram que Andy tinha vindo verificar seu bichinho de estimação, Lívia, já que ela estava fora lidando com piratas. Andy rapidamente percebeu que Stephanie estava por trás de toda a confusão. Com raiva e farta, ela agarrou Stephanie pela gola e a avisou que se algo acontecesse com Lívia, haveria problemas. Stephanie congelou em choque enquanto Andy se afastava, mais preocupada com Lívia do que nunca, planejando avisar Leon. Ao mesmo tempo, o príncipe Julius estava conversando com sua mãe, a rainha Mylene, sobre a missão de Leon com Brad e Greg. Mylene parecia muito interessada em Leon, mas disse a Julius para ficar fora disso, dizendo que ele não era maduro o suficiente para lidar com assuntos sérios do reino. Enquanto isso, no navio, Leon estava jogando cartas com Brad e Greg. Ele os derrotou completamente trapaceando um pouco e pegou todo o dinheiro deles apenas para deixá-los ficar a bordo. A conversa mudou para Stephanie e como ela acabou se tornando a noiva de Brad. Brad admitiu que foi forçado ao compromisso, mas ela era tão fria e desrespeitosa que ele queria terminar. De repente, Luxion interrompeu. 2 navios piratas estavam vindo direto na direção deles. Leon tentou reunir Brad e Greg, mas eles não tinham ideia do que estava acontecendo, então ele decidiu lidar com isso sozinho. Os piratas chegaram com 4 mechas de batalha. O chefe dos piratas riu da armadura de Leon, chamando-a de antiquada, mas seu sorriso desapareceu quando Leon eliminou facilmente os inimigos da linha de frente. Brad e Greg ficaram surpresos ao ver uma batalha real pela primeira vez. Quando os piratas tentaram fugir, Leon lançou foguetes que atravessaram seus escudos e os forçaram a se render. Uma vez que os piratas foram capturados e amarrados no convés, Brad começou a pensar profundamente. Ele percebeu que lutar não era uma aventura divertida, era aterrorizante. No cockpit, Luxion perguntou a Leon por que ele não destruía os inimigos. Leon disse que, embora esteja bem com o combate, ele não é o tipo de cara que mata pessoas só por matar. Em outro lugar, Carla estava em pânico. Ela não conseguiu entrar em contato com os piratas, e estava tentando colocar toda a culpa em Lívia para proteger sua imagem com a família Barford. Logo depois, todo o grupo foi cercado por soldados armados. Por sorte, o pai de Carla, Wayne, apareceu e acalmou a situação. Brad explicou que Carla pediu ajuda a eles com o problema dos piratas, mas em vez de admitir isso, Carla culpou Lívia novamente, que estava tímida demais para se defender. Foi quando Leon falou e expôs a verdade, explicando claramente o que realmente aconteceu. Ele também exigiu que fossem pagos pelo trabalho. Wayne ficou bravo com Carla, mas ela apenas derramou lágrimas falsas em vez de se explicar. Mais tarde no navio, Luxion e Leon conversaram sobre o que havia acontecido. Eles ficaram surpresos que Carla confessou e até envolveu o nome de Stephanie na história. Leon apontou que, embora tivessem derrotado esse grupo de piratas, a frota principal ainda estava lá fora, e eles não haviam conseguido o colar sagrado ainda. Luxion mencionou outro problema para focar primeiro, e Leon concordou. Leon então se encontrou com Lívia, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela o interrompeu e perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela, já que ela era apenas uma plebeia. Ela se perguntou se ele estava tentando paquerá-la, e quando Leon negou, ela ficou mais irritada, pensando que talvez ela não fosse bonita o suficiente para ele. Ela acabou tendo um colapso, pensando que Leon e Andy estavam sendo legais com ela apenas por pena. No convés, Leon pensou sobre o que Lívia disse e teve uma conversa com Luxion. Lucien disse diretamente a ele que era o motivo pelo qual Lívia estava começando a desmoronar. Leon tentou ignorar, dizendo que era inevitável já que ele estava envolvido tanto com o herói quanto com o vilão do jogo. Mas Lucien não deixou passar e disse que Leon estava tornando a vida de Lívia muito fácil e isso estava prejudicando seu crescimento.
Irritado com a dura verdade, Leon perdeu a cabeça e socou Lucien. Pouco depois, Greg saiu e começou a treinar com sua espada. Ele estava determinado a um dia vencer Leon. Leon brincou que Greg deveria se concentrar em magia, já que a luta com espadas não era seu ponto forte. Greg, no entanto, não desistiu. Ele disse que talvez fosse o mais fraco do grupo, mas era o mais bonito. Isso iniciou uma discussão leve que rapidamente se transformou em um duelo. Graças a Lucien, as coisas não foram longe demais. Durante a luta, Leon percebeu até onde o grupo do príncipe estava disposto a ir para conquistar Marie, enquanto ele mesmo tratava Livia mais como uma opção reserva. Leon terminou o duelo com um golpe limpo, mas Greg prometeu que venceria da próxima vez. Enquanto isso, Marie e Kyle estavam sendo perseguidos por um rato enorme dentro de uma masmorra. Eles estavam tentando pegar um dos relíquias sagradas antes do personagem principal do jogo. No dia seguinte, Julius sugeriu sair do palácio para se encontrar com Greg e Brad. Gilk concordou com o plano. Eles até usaram seu último pedaço de inteligência para pedir à rainha 2 mantos e 2 máscaras, fingindo que era para um evento. Mas a rainha Mylene viu através da sua desculpa e os negou. Enquanto comia com Brad e Greg, Leon apresentou o plano para derrubar os piratas do céu restantes e pegar o colar sagrado. Mas antes que pudessem mergulhar nos detalhes, os piratas os surpreenderam com um ataque surpresa. Brad e Greg imploraram a Leon para deixá-los ajudar a lutar. A princípio, ele disse não. Mas vendo o quão sérios eles estavam, ele mudou de ideia e os deixou entrar. Dentro de uma sala, Livia estava pensando sobre o que disse a Leon mais cedo. Ela se sentia culpada por ter se exaltado quando ele só havia sido gentil. De repente, ela ouviu tiros do lado de fora e correu para ajudar. 2 trabalhadores robôs tentaram detê-la, mas após implorar, eles a deixaram passar. Ela chegou ao convés onde um pirata em armadura veio em sua direção. Greg pulou e a salvou, mas o pirata era muito forte e Greg começou a perder. No campo de batalha, Leon também estava lutando. Tentar manter os piratas vivos tornou a luta muito mais difícil do que apenas derrotá-los. Lucien avisou que o chefe dos piratas estava no convés. Leon olhou para cima e viu Greg e Brad tentando proteger Livia. Ele se lembrou dessa cena do jogo original, mas seu orgulho não o deixaria apenas assistir. Ele chamou por sua terceira arma, e um machado enorme surgiu da mochila do seu mecha. Leon avançou diretamente para o chefe pirata, e o derrotou facilmente. A luta terminou com Leon ganhando o colar. Após a batalha, Livia ajudou a tratar os ferimentos de Greg. Enquanto ela o estava curando, ele mencionou que Marie tinha o mesmo tipo de poderes, então ele desmaiou. Leon veio e disse que estava feliz que as coisas estavam retornando à história original, com Livia sendo a protagonista principal novamente. Ele também elogiou Greg e disse que Livia havia cuidado dos ferimentos de Brad. Mas depois que eles carregaram Greg pra dentro, Livia começou a chorar. Ela estava chateada porque mesmo depois de tudo, Leon ainda não a chamava pelo seu nome, Livia, mesmo que ela o pedisse. Enquanto isso, Leon tinha todo o tesouro dos piratas. Lucien sugeriu pedir uma recompensa ao Palácio Real, mas Leon disse que preferia usá-la para esmagar Stephanie. Lucien então apresentou provas de que Stephanie estava trabalhando com os piratas, o que fez Leon rir. Quando perguntado sobre o que planejava fazer com toda sua riqueza e fama, Leon brincou sobre construir um esquadrão cheio de garotas bonitas só para ele. Lucien disse para ele parar de brincar e deixar Livia assumir o papel principal. Então eles notaram uma aeronave real vermelha se aproximando, e Leon decidiu deixar a família de Angélica lidar com o que viesse a seguir. Mais tarde, Brad e Greg recebem uma oferta de uma boa quantia em dinheiro como recompensa, mas recusam. Mesmo tendo participado da missão, eles sabiam que Leon foi quem realmente derrubou os piratas, mas depois descobrem que Leon deu todo o crédito a eles de qualquer forma. Por causa do que ele disse, as famílias estão pensando em devolver a ele seus títulos de nobreza. No navio, Lucien pergunta a Leon se ele realmente está bem com isso, e Leon diz que é melhor assim. Se Brad e Greg recuperarem seus títulos, poderão ajudar a proteger Olivia mais. Falando de Olivia, Lucien menciona que Angie ainda está brava com Leon por fazer Olivia chorar. Na verdade, ela até deu um tapa nele, mas Leon não se importa e diz que é melhor manter distância de ambas as garotas. Isso deixa Luxon se perguntando se as coisas algum dia voltarão a ser como eram antes. Enquanto isso, Brad e Greg visitam a rainha, querendo fazer algo legal para Leon. Então, eles pedem a ela para promover Leon ao 5º rank inferior, o que destrói completamente suas esperanças de continuar sendo um personagem discreto. Para piorar, o pai de Clarice dá a Leon uma bicicleta aérea chique, e também recomenda que ele seja promovido ao 5º rank superior após a formatura. Mais tarde, Leon e Luxon conferem a nova bicicleta. É muito melhor que a antiga, e Leon a abraça como se fosse seu melhor amigo perdido há muito tempo, mas Luxon imediatamente diz que vai melhorá-la ainda mais. Naquele mesmo dia, Leon está sentado em um banco parecendo totalmente abatido. Seus amigos, Raymond e Daniel, tentam animá-lo. Mesmo que Leon pudesse facilmente chamar mais a atenção das garotas agora, ele sabe que seria apenas por causa de sua posição, não por quem ele realmente é. Enquanto conversam, falam sobre o festival que se aproxima. Leon se lembra que no jogo original foi nessa época que o personagem principal teve uma cena romântica. Leon decide ir para uma ilha flutuante no sul, onde Chris está, mas ele na verdade está planejando pegar um item escondido lá.
Andy e Lívia também estarão lá, então Brad e Daniel sugerem que ele use a viagem para consertar as coisas com as duas. Naquela noite, em um navio de cruzeiro de luxo, Leon e Luxion revisam seu plano. Enquanto eles falam, eles avistam Andy e Lívia também a bordo. Eles também notam uma garota barulhenta chamada Deirdre se gabando para suas amigas próximas. Chris também está lá, rodeado por várias garotas agarradas. Leon está irritado porque quer que Chris siga a história e se apaixone por Olivia em vez disso. Na sala de máquinas abaixo, alguns dos antigos seguidores de Andy estão recebendo ordens secretas. Eles puxam cigarros de fumaça e os jogam pela janela. Quando chegam à ilha, Lívia se sente triste e excluída. Ela deseja que Andy e Leon estivessem com ela, mas enquanto caminhava até um templo, ela acaba esbarrando em ambos, que chegam ao mesmo tempo. Uma sacerdotisa os recebe e explica que o templo é para casais que querem orar por amor e casamento. Leon se lembra que no jogo, a heroína principal visitaria este lugar com seu interesse amoroso. A sacerdotisa sugere que todos os três, Leon, Lívia e Andy, façam um desejo juntos. Leon brinca pedindo uma namorada com seios grandes, o que irrita Andy. Enquanto isso, as meninas rezam sinceramente, na esperança de encontrar alguém que as ame e respeite. Depois, a sacerdotisa lhes entrega amuletos como presentes. Esses amuletos são o verdadeiro motivo pelo qual Leon veio aqui. Quando eles abrem seus pacotes de amuletos, Lívia recebe um amuleto azul, Andy ganha um vermelho, e Leon acaba com um amuleto de batalha raro que aumenta as habilidades de luta e a força. A sacerdotisa assume que todos desejam permanecer bons amigos, mas suas expressões embaraçosas dizem o contrário. Quando o navio deixa a ilha no dia seguinte, Luxion comenta casualmente que Leon só queria o amuleto para poder desbloquear o bracelete sagrado escondido em uma masmorra. Maria provavelmente está indo para lá também. Leon espera que Maria siga o plano e não estrague tudo a ponto de causar uma guerra. Em outro lugar, em outro navio, uma mulher de olhos vermelhos diz calmamente: chegou a hora. De volta ao convés, Chris se aproxima de Leon e sugere um duelo de espadas. Os dois começam a discutir sobre as habilidades de Chris, mas antes que possam lutar, alarmes soam. Um enorme enxame de monstros está se aproximando deles. Leon vê um brasão nos monstros e percebe que eles pertencem ao Principado de Finos, um grupo que só deveria aparecer muito mais tarde no jogo. Assim que ele diz a Luxion para se preparar para a batalha, uma enorme nave inimiga aparece. Andy e Lívia correm até Leon. Na nave inimiga, uma garota de olhos vermelhos se revela como a princesa Gertrude. Andy a reconhece imediatamente. Através de uma transmissão mágica, Gertrude declara guerra ao reino de Ulfert e diz a todos a bordo para se renderem. Andy fica chocada, mas Leon apenas se pergunta como as coisas saíram tanto do controle. Logo, todos se reúnem no convés, cercados por soldados de Finos. Um homem chamado Garrett aparece e divide, os nobliços classificados como barão, e acima serão tomados como reféns, enquanto o resto não vale o tempo deles. Antes que alguém possa reagir, Andy se adianta e diz seu nome, oferecendo-se como a única refém em troca de deixar os outros irem. Garrett, impressionado com a coragem dela, concorda. Leon tenta impedir isso, mas dois estudantes o seguram. Como punição por sua desobediência, Garrett ordena que os alunos batam em Leon. Eles hesitam, mas obedecem. Andy implora para Garrett parar, mas ele a ignora e a arrasta para a nave inimiga. Depois, Andy acorda em um quarto com a princesa Gertrude e um cara chamado Dylan. Ela tenta perguntar por que estão começando uma guerra, mas Gertrude apenas dá uma resposta fria e vazia. Andy pensa em como apenas duas pessoas tentaram defendê-la durante toda a situação. De voltar ao navio de cruzeiro, Leon está preso. Lívia fica ao lado dele, sentindo-se completamente impotente e culpando-se por não conseguir proteger Andy. Neste momento, Chris entra com a notícia. Andy é a única sequestrada, mas o resto deles será executado em 1 hora. Ele implora a Leon por ajuda, mas Leon ainda está bravo porque nenhum dos alunos defendeu Andy. Chris sai desapontado, mas então Leon o chama de volta e diz que se eles vão lutar contra Vanoss, ele quer que todos os outros estejam envolvidos também. Chris sai para reunir os alunos, implorando para que lutem, mas ninguém escuta. Eles o rejeitam sem hesitação. De repente, um tiro alto ecoa. Todos se viram para ver Leon parado com Lívia e segurando uma espingarda. Ele faz um discurso poderoso, chamando os chamados nobres de fracos e mimados. Ele diz que eles só se orgulham dos nomes de suas famílias, não de suas próprias conquistas. Suas palavras tocam em um ponto sensível, especialmente para Deirdre. Eles discutem e Leon zomba de todo o grupo por serem inúteis. Mas seu discurso os anima, e os alunos finalmente decidem lutar de volta usando seus equipamentos mágicos. Até mesmo Deirdre, que estava irritada mais cedo, de repente se vê atraída pela coragem de Leon. Dentro do hangar da nave, Leon se prepara para partir. Ele descobre que algumas garotas usaram os bastões de fumaça para ajudar o inimigo. Mas em vez de puni-las, ele diz que deixará o Duque cuidar disso. Pouco antes de partir, Lívia implora a ele para trazer Andy de volta em segurança. Enquanto tudo isso acontece, na nave do inimigo, Gertrude começa a tocar uma flauta mágica. Os monstros lá fora, sob o controle dela, começam a se mover. Luxion diz a Leon que Andy está sendo mantida dentro daquele navio,
e Leon instantaneamente percebe que o inimigo está usando aquela flauta para controlar os monstros. Sem perder tempo, Leon e os outros rompem as linhas inimigas, criando um caminho direto para o navio. Chris, voando em seu próprio mecha, se pergunta se algum dia será capaz de lutar como Leon. Ao mesmo tempo, ele ajuda a liderar uma equipe de estudantes homens que estão pilotando armaduras para conter os monstros e manter o navio seguro. Deirdre, ainda no navio dos estudantes, assume o comando do restante dos alunos. Ele mantém a barreira mágica ativa e os ajuda a lançar feitiços para impedir que os monstros inimigos avancem. De volta ao navio inimigo, Gertrude ouve que Leon está se aproximando. Ela toca a flauta novamente, dizendo aos monstros para atacarem mais forte o navio dos estudantes. Enquanto ela o zomba, Andy fala, dizendo que Leon é o lutador mais forte que eles têm, e não vai cair facilmente. Garrett, um dos líderes inimigos, não se importa e permanece confiante, pensando que os canhões do seu navio vão logo destruir o navio dos estudantes. Luxion está surpreso que os estudantes estão se segurando, mas ele explica que provavelmente é porque muitos deles são filhos de aventureiros sonhando um dia se casar com esposas incríveis que os mimarão com amor. De volta ao navio dos estudantes, Gerda lança sua magia nos monstros enquanto Livia cura um membro da tripulação. De repente, um canhão inimigo dispara, e mais navios começam a mirar. Enquanto uma onda de explosões cai, Livia se levanta e usa sua magia para criar uma barreira forte que protege o navio. Então, ela lança sua própria explosão mágica que elimina vários monstros, dando a Leon a chance de correr para dentro do navio inimigo pela enorme entrada em forma de boca de monstro. A bordo, Garrett zomba da investida imprudente de Leon, chamando-a de tola, mas em poucos segundos Leon consegue romper, derruba um monte de guardas inimigos e nocauteia Garrett. Ele então aponta sua espingarda para Gertrude, exigindo que ela se renda. Gertrude parece impressionada e pergunta seu nome, mas Leon não responde. Em vez disso, ele atira em uma empregada próxima que estava tentando atrasar e então pega o que ele pensa ser a flauta mágica. Luxion rapidamente lhe diz que é falsa, a verdadeira ainda está com a empregada. Antes que Gertrude possa reagir, Luxion humilha Garrett raspando seu bigode. Leon pega Andy e Gertrude e foge em sua moto aérea, sabendo que o monstro gigante que mantinha a nave inimiga parada já foi derrotado. Enquanto isso, Garrett se move para outra nave, se preparando para um contra-ataque. De volta aos estudantes, Leon vê o quanto Livia está cansada. Mas antes que ele possa dizer algo, Chris corre e pergunta o que eles devem fazer agora que os monstros pararam de atacar. Bem nesse momento, a voz de Garrett ecoa no ar. Ele afirma que Gertrude se sacrificou pelo principado e dá a ordem para ir com tudo. Aceitando seu papel, Gertrude usa a verdadeira flauta mágica novamente e envia uma grande onda de energia, comandando todos os monstros restantes para atacar o navio estudantil. Leon vê que Livia está exausta demais para usar outra barreira, então ele pula em sua moto aérea e acelera diretamente em direção ao exército de monstros para proteger a todos. Livia o observa ir, sentindo-se impotente e incerta sobre o que pode fazer. Então, seu amuleto começa a brilhar e várias lanças de fogo aparecem ao seu redor. Instintivamente, ela as lança em direção aos monstros, ajudando Leon. Mas enquanto ela está lutando, Andy nota Livia parecendo abatida. Andy corre até ela e Livia se abre. Ela sente que é um peso, como se tudo o que ela sempre quis fosse ser tratada como igual por Leon e Andy. Ela admite que só quer que eles a vejam como alguém que importa, não alguém que eles têm que proteger. Andy fica chocada no começo, mas não hesita. Ela puxa Livia para um grande abraço e diz que lhe dará todo o reconhecimento que ela merece. Livia começa a chorar em seus braços, mas antes que possam aproveitar o momento, o navio é atingido por outro disparo de canhão. Andy perde o equilíbrio e cai ao mar, conseguindo se segurar na borda do navio. Enquanto se agarra desesperadamente, ela pensa em todas as coisas que lamenta e se prepara para desistir. Mas Livia estende a mão e a agarra a tempo, salvando-a. Enquanto conversam, outro tiro de canhão atinge, jogando Andy de volta ao convés. Mas isso faz Livia voar em direção ao oceano. Pouco antes de atingir a água, Leon surge em sua moto aérea e a pega no ar. Em vez de agradecê-lo, ela reclama que ele a chamou de Olivia novamente, não Livia como ela prefere. Eles compartilham um momento fofo que se torna sério quando Livia confessa seus sentimentos por ele. Leon, sentindo-se inseguro, diz que não é bom o suficiente para ela e diz para encontrar alguém melhor. Mas Livia não recua. Ela diz a ele que não se importa com seus defeitos, ela só o quer. Ao ouvir isso, Leon finalmente a chama de Livia, e a alegria em seu rosto é inegável. Eles voltam para o navio e assim que desembarcam, Livia e Andy correm uma para os braços da outra, felizes e aliviadas. Leon as observa de lado, sentindo-se um pouco como um intruso. Nesse momento, a gigantesca nave de guerra de Leon, o parceiro, chega e imediatamente começa a bombardear a frota inimiga. Arrogância, o mecha de Leon, pousa no convés também. Leon salta dentro, pronto para terminar a luta. Ele voa pelo campo de batalha com facilidade, desviando dos ataques e dando ordens para o parceiro enviar naves de resgate para os estudantes.
Chris e Deirdre trabalham juntos para guiar a evacuação, enquanto Leon percebe algo estranho. Um mecha preto em pé no topo da nave inimiga, segurando uma espada gigante. Esse mecha avança diretamente para Leon, e ele quase entra em pânico. Ele percebe que deve ser o temido Cavaleiro Negro. Em um dos navios de resgate, Gertrude grita em direção ao Cavaleiro Negro, chamando-o pelo seu verdadeiro nome, Vandaland, perguntando por que ele foi enviado. De volta ao navio dos estudantes, Livia não sabe quem é esse Cavaleiro Negro. Andy explica tudo. Vandal é um guerreiro mecânico aterrorizante que uma vez destruiu centenas de mechs sozinho. Durante a batalha, Leon lança um monte de drones em Vandal, mas o Cavaleiro Negro corta eles como se não fossem nada. Então, Vandal fixa os olhos em Leon, pronto para derrubá-lo. Percebendo o quão difícil é esse cara, Leon guarda sua arma e espada, preparando-se para lutar apenas com os punhos. Do nada, um soldado inimigo tenta atacar Leon de surpresa, mas ele rapidamente o derruba. Infelizmente, essa distração dá a Vandal a chance de atacar com o joelho, rasgando a frente da armadura de Leon, expondo seu estômago. Com a tela dentro de sua cabine agora offline, Leon é forçado a lutar observando através do buraco em sua armadura danificada. Luxion avisa a ele que o poder do Arrogância caiu em 30% e está piorando rapidamente. Ele sugere recuar, mas Leon se recusa a desistir. Ele também diz não ao uso das armas avançadas do parceiro para exterminar Vandal, optando por lidar com a luta à sua maneira. Enquanto continuam a batalha, Vandal explica que está lutando por dever e honra como cavaleiro do Principado. Ele vê isso como sua responsabilidade. De repente, Vandal usa uma bomba de luz para cegar Leon e enfia sua espada profundamente no peito de Arrogance. Mas Leon aproveita esse momento a seu favor, pega sua espingarda, salta de Arrogance e coloca o mecha no piloto automático. Arrogance agarra o mecha de Vandal, mantendo-o no lugar. Agora cara a cara e com a vantagem, Leon aponta sua arma para Vandal. Mas em vez de se render, Vandal pede a Leon para terminar com ele. Leon recusa, dizendo que não é mais assim que ele vive. Ele está em sua fase pacífica agora. Nesse momento, Luxion aparece com algemas, dizendo a Leon que o parceiro assumiu o controle da área. Naquele momento, Garrett dispara um sinalizador especial, e Gertrude imediatamente reconhece que não é apenas um sinal. É algo muito mais perigoso do que sua flauta mágica. De imediato, uma enorme onda de monstros aparece, mas Leon calmamente diz a Luxion para lidar com isso. Num instante, raios laser são disparados do partner, destruindo cada monstro em pó. Com a luta quase terminada, Leon diz a Vandal que acabou. Perder para um navio cheio de estudantes arruinou totalmente a reputação de Vandal. Ele provavelmente deveria pensar em se aposentar. Como um golpe final no seu orgulho, Leon leva a espada de Vandal como um troféu de guerra. Com a batalha terminada, os navios inimigos estão sendo rebocados. Garrett cai de joelhos diante de Leon, implorando por misericórdia, mas Leon friamente diz que vai ficar com todos os mechas e naves que funcionam. Os que não se movem serão desmontados para peças. Garrett tenta acalmá-lo, mas Leon não o interrompe, dizendo que o vencedor merece pagamento pela luta. Mais tarde, de volta com o hangar da nave, Luxion pergunta por que Leon não o deixou cuidar do Cavaleiro Negro. Leon explica que se Luxion tivesse feito isso, Vandal teria sido vaporizado instantaneamente e isso faria tanto Holford quanto o Principado vê-los como uma grande ameaça. Esse tipo de atenção arruinaria o plano de Leon de ficar discreto e viver como um personagem secundário. Naquela noite, Leon vai para o seu quarto apenas para encontrar Livia e Andy já dormindo lá dentro. Ele admite que a cena o faz sentir algumas coisas, mas também gostaria que tivessem avisado antes de tomar sua cama. Luxion diz a ele que estavam esperando por ele, mas acabaram adormecendo. Enquanto Leon fica pensando, Chris aparece. A princípio, Leon acha que Chris quer brigar de novo, mas para sua surpresa, Chris diz que Leon é seu modelo agora e promete alcançá-lo algum dia. Leon sorri e decide que, assim como com os piratas, ele deixará Chris levar o crédito por derrotar o Cavaleiro Negro também. Enquanto isso, de volta à mansão Redgrave, o irmão de Andy, Gilbert, informa de que Gertrude está sendo enviada para o exterior como punição. Andy acha que isso é muito brando. Mudando de assunto, Gilbert menciona a vida amorosa de Leon, mas Andy ignora, dizendo que desse jeito ele vai morrer solteiro. Gilbert está chocado. Ele acha que alguém tão realizado quanto Leon deveria ter garotas perseguindo-o sem parar. De volta na academia, Leon desfruta de chá com Livia e Andy. Eles conversam sobre como Chris agora está sendo elogiado por vencer o Cavaleiro Negro, o que está ajudando a restaurar a honra de sua família. As meninas elogiam Leon por ser tão altruísta. A conversa delas muda para Luxion, que Leon apresenta adequadamente. Enquanto Luxion, agora apelidado de Lux, explica seu passado, Livia encurta seu nome para Lux, o que Leon imediatamente aceita como seu apelido oficial, mas o momento de paz é interrompido quando Lux lhes diz que Julius e sua equipe estão tramando algo. Em outro local, Julius e sua gangue exibem seu novo mecha para Marie e Kyle. É feito a partir dos destroços de seus antigos mechas, misturado com alguns novos materiais. Eles revelam que custou incríveis 500 mil, o que faz com que Marie perca completamente a calma. Logo depois, outro duelo é marcado. Desta vez, Greg lutará pelo lado de Julius.
Se ele ganhar, Leon tem que parar de interferir no caso deles com Marie. Leon realmente não se importa e planeja perder de propósito, não querendo se envolver mais. Mas antes de a luta começar, Lux avisa Leon que o robô de Greg é super instável e pode explodir. Leon tenta avisar Greg e o árbitro, mas ninguém ouve. Eles acham que ele está só brincando de novo. Sem escolha, Lux aconselha Leon a destruir o robô antes que ele exploda. Embora hesitante, Leon ouve e destrói, prevenindo um grande desastre, mas Marie fica arrasada. Ela acabou de perder uma fortuna. Mais tarde, Leon reclama para Raymond e Daniel sobre como as pessoas ainda o tratam como um ninguém. Eles dizem a ele que ele está prestes a ser homenageado por capturar Gertrude. Não muito tempo depois, Andy aparece e o leva para a cerimônia de premiação, animada para apresentá-lo a seu pai e irmão. No evento, Leon reflete sobre tudo. Quando ele chegou, tudo o que ele queria era sobreviver à escola e encontrar uma esposa. Agora aqui está ele, recebendo uma medalha e o título de Visconde. Mais tarde ele encontra Lívia. Ela gentilmente o lembra de que ainda está esperando uma resposta para sua declaração de amor. Leon hesita, mas ela diz que está tudo bem, que ela esperará, sorrindo calorosamente para ele. Depois disso, ele encontra Andy novamente e começa a pensar. Originalmente, ele planejava juntar Lívia com a turma de Julius, mas agora as coisas são diferentes. Agora ele é quem quer ficar tanto com Lívia quanto com Andy. Lux comenta que Leon não é muito melhor do que Marie. Não, ele também está envolvido com vários interesses amorosos. Isso irrita Leon, mas Lux dá de ombros e diz: bem, é sua própria culpa. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal. E eu te vejo no próximo.